Vamos supor que você fez sua aplicação de Botox e alguns dias depois, uma semana, 10 dias, você acha que o seu sorriso está um pouco diferente. Ele está mais preso ou ele não está da forma como você gostaria que tivesse. Está estranho. Ou você tem um efeito de uma prateleira onde não mexe da forma que mexia antes, ou ele está torto. Um lado está puxando mais do que o outro. Isso pode acontecer e eu vou te explicar por que isso acontece e o que fazer se isso acontecer. O sorriso ficar um pouco estranho ou torto, a coisa mais importante que você deve fazer é avisar o seu médico que isso aconteceu. Porque pode ser um erro de técnica e pode ser uma característica anatômica da sua musculatura do sorriso. A forma como nós sorrimos influencia muito a maneira como deve ser aplicada a toxina botulínica. E a experiência do seu dermatologista, do seu médico aplicador, faz com que isso aconteça com maior ou com menor frequência nos pacientes do médico. A repetição, o estudo e o entendimento da anatomia proporciona menor chance disso acontecer. Mas ainda assim, mesmo médicos experientes, em alguns rostos mais difíceis, podem apresentar uma variação no seu sorriso. Mas lembrando, não é comum. Se isso aconteceu com você, avise o médico, tire fotos junto com o seu médico para que ele entenda qual músculo foi aplicado em excesso ou que não deveria ter sido aplicado, para que na próxima aplicação isso não aconteça mais. O que não pode acontecer é você ficar com medo e não vai mais aplicar toxina botulínica, não vai mais fazer botox, porque uma vez você fez e ficou mal feito. Então, voltando, vamos pontuar as coisas. Se isso aconteceu, pode ser um erro de técnica, pode ser alguém não qualificado, sem experiência, sem conhecimentos profundos de aplicação e causou um sorriso estranho porque não sabia aplicar. Mas isso não é o mais comum nas boas clínicas de dermatologia. Quando isso acontece com um bom médico, você deve conversar. É mais frequente o aparecimento disso em rostos magros. É mais comum em homens que, quando sorriem, têm um sorriso largo e as rugas se distribuem por toda essa região inferior da bochecha. Quando as rugas do chamado pé de galinha, que é o nosso objetivo no tratamento do Botox dessa região, quando elas são pequenas e localizadas nessa região, é mais fácil de tratar. Mas algumas pessoas têm um sorriso que, ao fazê-lo de uma forma muito larga e ampla, expõe linhas mais aqui embaixo, no terço médio da face. E o paciente pede para o médico, me livra dessas rugas. Eu não consigo tratar essas rugas e você precisa entender por quê. Por uma questão anatômica. Passam ramos muito finos e discretos de um músculo chamado zigomático maior e menor que saem daqui, do osso zigomático, do arco do osso zigomático. E eles estão logo aqui embaixo desse ossinho duro. Se a sua ruga vem para baixo dessa região, e a gente aplica Botox e ele difunde para esse músculo ele é como se fosse uma alavanca que puxa o canto da sua boca. Ele vem para cá e faz com que o seu sorriso seja largo e ele abra para cima. Então, se ficar um pouco torto é porque foi aplicado próximo dessa região e você teve uma queda numa parte da musculatura. Esse é um efeito de uma aplicação mais baixa da toxina botulínica. Mas, quando nós tratamos sorriso gengival ou bruxismo e ranger do dente, que é a aplicação nesta região de um músculo da mastigação chamado masseter, a aplicação nesta região temos uma fileira muito fininha de músculo chamado risório que passa aqui na borda e às vezes a grande quantidade de toxina que a gente precisa aplicar nesse músculo chamado masseter para diminuir a força do bruxismo, do ranger do dente, ela se difunde. Um pouco da toxina botulínica passa para essa fibra que está logo na borda anterior desse músculo e puxa o seu sorriso para cá. Ele tem esse efeito de puxar. E aí você sorri, um lado puxa mais do que o outro, ele fica torto. Então, no tratamento do bruxismo, do ranger do dente, isso pode acontecer, também não é comum. Mas se acontecer, saiba antes de fazer que pode acontecer, discute isso com o seu médico, explica para ele, também não tem o que fazer. Se ficou torto, você vai ter que esperar. Tá? Qualquer uma desses efeitos colaterais da aplicação de toxina botulínica, o tratamento é esperar. Se ficou terrível, horrível, e você está desesperado e quer acelerar a recuperação disso, tem algumas formas de estímulos constantes, com radiofrequência ou com outros estímulos elétricos nessa região, que algumas clínicas têm, outras não, que podem acelerar a decomposição, a metabolização da toxina botulínica, mas em algumas semanas isso tende a se regularizar. Então o que você tem que ter é paciência e entender que faz parte do risco do procedimento. Por fim, resumindo, é raro,
Pode acontecer, depende da técnica do seu médico, da experiência dele, é mais comum em rostos magros, em pessoas que sorriem e a linha vem até baixo na bochecha. É mais comum em pacientes chatos e exigentes, que ficam pedindo para o médico tirar todas as rugas. Se ele não aplicou, aí tem um motivo. Se você volta e insiste para reduzir todas as rugas do pé de galinha, isso aumenta a chance de a gente colocar mais baixo o produto e diminuir, né, a amplitude do sorriso, ficando um lado diferente do outro e um pouco estranho. Tratamento do masseter e sorriso gengival. Essas são as principais causas que podem favorecer, que podem causar a assimetria no sorriso após a aplicação de toxina botulínica para tratamento de pé de galinha. Fora isso, é espetacular, converse com o seu médico e sim, faça, porque ele tem o efeito de tratar as rugas que você já tem e de prevenir as rugas que vão aparecer ao longo dos próximos anos.